E aí pessoal, hoje é a parte 2 do nosso Windows Server, onde nós vamos colocar a mão na massa e fazer a criação e configuração do modo correto de um Windows Server a nível profissional. Se você caiu aqui de paraquedas e não assistiu a parte 1, vai lá, assiste a parte 1, depois você volta aqui, porque tudo que eu disse naquele vídeo vai servir de complemento para esse daqui. Porque o meu objetivo no Descomplicando é que você entenda o que você está fazendo. Então, assista o vídeo e depois volta para cá. Olá, seja bem-vindo ao Descomplicando, onde tornamos o difícil fácil. Eu sou o Gustavo, IT System Administrator com mais de 10 anos de experiência, e hoje a gente vai colocar a mão na massa e vai fazer o download e instalação de um Windows Server a nível virgem. Assim ele está pronto para qualquer serviço. Antes da gente começar, eu vou falar para você deixar o seu curtir e inscrever-se no canal, caso você não seja inscrito ainda. Aqui no Descomplicando, a gente posta vídeo toda semana, terça e sexta, sempre atualizando vocês com o mundo da tecnologia e também postando os melhores treinamentos e configurações a nível TI. Então, não perca tempo. Se você quer estar um passo avante no mundo da tecnologia, você tem que deixar o seu inscrever-se aqui e ativar o sininho, para que assim, toda vez que sair um conteúdo novo, você já receba lá a notificação. Então, sem mais delongas, bora pro PC e, é claro, bora descomplicar. Bom, pessoal, a gente vai simular aqui como seria se chegasse uma requisição para você. No meu caso aqui, a gente vai trabalhar em duas etapas. É a mesma coisa que eu faço na linha de produção do meu trabalho de um nível sênior. A primeira coisa, você vai fazer a Information About. O que seria isso? Quando chega a requisição para você da criação da máquina Windows Server virgem, como eu disse, em duas etapas. A primeira aqui, a gente vai pegar as informações do servidor. Então, primeiro, você precisa saber qual vai ser o hostname daquele server, quais são as especificações de hardware daquele server, porque você pode criar ele no Azure, pode criar ele no VMware na questão da ESX, ou no vCenter, no Hyper-V, independente de onde seja, ou até mesmo físico, quem sabe, você tem que ter essas informações. Depois, o IP que você vai adicionar naquele servidor, aí depois vem toda a configuração, que VLAN que ele vai fazer parte, onde ele vai ser conectado, se ele é físico, se ele é virtual, então você tem que saber onde é isso, mas de base, com o IP você já consegue saber tudo. Se ele vai entrar numa rotina de backup, vamos supor, se ele faz sim, como é que é a rotina de backup? Você tem que adicionar ele. E se ele vai entrar num domínio. De standard, é isso. A partir do momento que você tem um Information Server, você já tem a primeira parte da tarefa feita. Agora você tem que ir para a mão na massa, que é a segunda parte, que é a nossa Task List, onde a gente vai seguir uma série de tarefas para fazer a configuração completa do seu servidor, sem esquecer nada. Aqui, galera, eu já tenho um servidor pronto. Eu não vou mostrar para você como fazer a instalação, porque eu imagino que se você está nesse vídeo, você já sabe fazer a instalação de um Windows, seja server ou um cliente normal. Isso não muda muito. Mas se tiver alguma dúvida, escreve nos comentários que eu posso ajudar você a fazer um vídeo mais simples, caso você não tenha muito conhecimento nessa área. Bom, o standard que eu uso a nível profissional é esse daqui. Primeiro, a instalação do servidor, depois, hostname, IP, Windows Update, Virtualization Agent, Local Administration Password, RDS Configuration, Check Firewall, adicionar no domínio e Antivírus Configuration. Bom, vamos fazer isso juntos? A parte da instalação é um pouco standard, como eu disse para vocês. Fiz a instalação. A primeira coisa é hostname. Primeira etapa de instalação, ok. Agora, vamos lá mudar o hostname do servidor, né? Vamos simular aqui. A gente vai lá abrir o nosso computador, botão direito, Properties, vamos em System, Advanced System Settings, e aqui a gente vai em Computer Name, Change. Ok? Aqui a gente altera o nome do computador. Então, vamos simular que a gente já alterou o nome do computador aqui. A segunda parte já está ok. Agora vem a parte de IP. Aqui no caso, lá no nosso servidor, abrir a parte de Networking, Network and Share Center, clicamos em Ethernet, Properties, Properties TCP, e aqui a gente vai colocar o IP do nosso computador, Submask, Default Gateway, aqui o nosso servidor DNS. Isso aqui é toda a informação que a gente já pegou antes lá em Information Server, beleza? Então, parte do IP tá ok.
Agora que a gente já tem acesso à internet aqui, né, a gente vai para o Windows Update, lá do zero. Então a gente entra lá no servidor, estamos simulando como se estivesse no ambiente de produção de empresa grande. Exatamente assim que a gente faz. Vamos lá em configurações, Windows Update, e aqui a gente vai deixar todas as atualizações, beleza? Terminou a atualização, a gente vem aqui, termina todas primeiro. Vamos colocar um OK. Aqui em Virtualization Agent, é o agente, por exemplo, VMware Tools da VMware. Você tem que fazer essa instalação antes, por exemplo, que você precisa reiniciar o computador. No meu caso aqui, eu estou usando o VMware Workstation, eu já fiz essa instalação. Vim aqui na parte Reinstall VMware Tools. No meu caso, eu já instalei ele. Então a gente coloca mais um OK no nosso check aqui. Aqui a gente seta a password do administrador local. Muito importante você ter uma password forte para esse administrador local, por mais que ele vá em domínio. Se acontecer alguma coisa, você tem isso. Nesse caso aqui, a gente pode deixar dentro do nosso KeePass, né? Por exemplo, na sua empresa, você vai colocar onde eles administram o Password Manager. Aqui, por exemplo, é o KeePass. Aqui, então, a gente colocaria um novo entry com a password daquele servidor, né? E a gente seta aqui muito facilmente. Vem botão direito aqui no iniciar, vamos em Computer Management. Eu não vou conseguir fazer isso nesse servidor em específico porque ele é um Domain Control. Domain Control não tem a partir de usuários locais porque ele é um Active Directory, ele tem um controlador de domínio, né? Então, se não fosse um Windows Server, essa parte aqui também estaria ok. RDS Configuration é a parte de configuração de acesso remoto via RDP, quando você precisa acessar remotamente o seu computador. É a mesma coisa, galera. A gente vai aqui, botão direito em cima do computador que diz PC Properties, vamos na parte de Advanced Settings, vamos na parte de Remote e aqui a gente habilita ele e a gente pode selecionar os usuários também, um grupo específico. Imagina que é um grupo de suporte que tem acesso a esse servidor remotamente, aqui você vai adicionar ele, beleza? Aqui a gente coloca um OK. Um pequeno erro meu aqui, galera, vamos ajeitar aqui já. Isso aqui tem que ser por último. Porque se você for adicionar alguém em domínio, você for adicionar um grupo de domínio, o computador tem que estar no domínio primeiro, né? Então, vamos imaginar que a gente já fez e ele está por último. A gente vai em Check Firewall. Muitas vezes, a maioria das vezes, né? Grande parte das empresas tem um servidor, né, de firewall externo, ou um servidor físico mesmo, como o FortiGate, por exemplo. E muitas vezes é melhor você deixar desativado o firewall do Windows. Então, depende da logística da sua empresa, mas a grande maioria deixa desativado toda a parte de firewall do Windows para ele não entrar em conflito, porque o firewall do Windows é uma coisa à parte em relação às outras regras que a gente usa para firewall externo, né? Então a gente clica em Windows Defender Firewall aqui, pode ver que no meu caso eu tenho um firewall externo, então a gente deixa tudo desativado. Mais um check, aqui a gente vai adicionar o computador no domínio, né? Abre o nosso servidor aqui, vamos novamente de PC, Properties, Advanced Settings, Computer Name, Change, OK. E aqui, galera, a gente troca, no caso, adiciona o computador em domínio, beleza? Aqui você adiciona, coloca, obviamente tem que ter um usuário administrativo de domínio para colocar um computador no domínio, colocamos eles, fazemos restart do servidor, adicionamos um OK aqui, e por penúltimo, né, que seria o último, a gente faz a configuração de antivírus, né? Se você tiver um antivírus na sua empresa, se não for usar o Windows Defender do próprio servidor, você faz a instalação do agente de acordo com as políticas de instalação. E pronto, gente. Isso é um standard de uma empresa. 99,9% das vezes é desse jeito, a gente não complica, a gente pega as informações que a gente precisa e depois cria uma task list e faz tudo aquilo que é necessário. Obviamente, você pode criar um template também, dependendo da sua infraestrutura, com a maioria dessas coisas já configurado. Por exemplo, a parte de RDS, a parte de antivírus, a parte de firewall, ajudando no seu trabalho. Se na sua empresa vocês não têm um template já feito com isso, pense em criar um. Você usa, por exemplo, os produtos da VMware, como o VSphere, por exemplo, você pode criar um template para acelerar o seu trabalho. Isso é ser técnico, isso é ser profissional. Você viu como é simples? A simplicidade é a base das coisas bem feitas. Obviamente, tem serviços que você precisa de uma coisa mais complexa, mas no nosso dia a dia, para que as coisas sejam bem feitas, a simplicidade sempre vai ser o seu aliado. Então sempre tenha um plano de ação e siga ele de uma forma profissional e técnica, como eu te fiz ver hoje, pois esse é um exemplo prático como as grandes empresas fazem para administrar a infraestrutura deles.
Não imagina que é umas coisas no filme, que é mirabolante. Não, galera, é assim que é feito. Obviamente, esses deploys são feitos por ferramentas, muitas vezes, complexas. Mas a base de configuração é essa, não muda muito não. Obviamente, existem casos e casos. Se você quiser uma coisa mais particular, você vai ter que adicionar aquelas configurações. Mas no mais, é isso mesmo. Muito obrigado por ter escolhido o Descomplicando para obter informações sobre esse assunto. Eu convido você a curtir esse vídeo e inscrever-se no canal, caso não seja inscrito ainda. Além de você me ajudar, você vai ajudar outras pessoas propagando esse conhecimento, porque assim o YouTube vê que o nosso conteúdo é relevante e ele distribui isso para mais pessoas. Se você quiser conhecer mais um pouco sobre a minha vida pessoal, minha vida no trabalho aqui na Itália, eu convido você a me seguir nas redes sociais. Todas elas vão estar na descrição desse vídeo, beleza? A gente se vê num próximo vídeo, tá bom? Fique com Deus, um beijo e tchau, tchau.